Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para trabalhar pela fé apostólica, trabalhando por esta fé que está nos transformando. Cada dia, regando a fé com adoração, com ações de graças, com louvor, mas regando ela especialmente com fé na palavra manifestada, na palavra revelada. Fé é algo que cresce. Jesus comparou a fé a um grão de mostarda. Primeiro, porque o grão de mostarda não se mistura, não se hibrida com qualquer outra semente. Então, ou seja, a fé deve permanecer pura naquilo que Deus pregou, naquilo que Deus falou. Segundo, ela cresce. Veja, a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. Então, à medida que nós regamos a nossa fé com a verdade da palavra, ela vai crescendo. E à medida que ela vai crescendo, ela vai trazendo a transformação. A Bíblia fala, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado em justiça. Logo, seu corpo foi transformado, ele e Sara. Primeiro, Deus lhe deu a circuncisão, depois mudou seu nome e em seguida Deus apareceu a ele em carne humana e Deus rasgou o véu para Abraão e ele pôde reconhecer que aquele com o qual ele estava tendo comunhão, com o qual ele estava comendo novilho cevado, pão com manteiga, aquele que ele lavou os pés, era o grande El Shaddai, era o grande Eu Sou. Era aquele mesmo que Jó viu logo no final da sua provação. O nome do varão que apareceu para Jó era Eli-U. Todos nós sabemos que esse é o nome que Jesus referiu-se a Deus no Calvário. Eli, Eli, Sabatani. Então Jó disse, eu sei que meu Redentor vive e que em minha carne eu o verei. Então Deus apresentou-se a ele em carne humana. Deus rasgou o véu para que ele pudesse saber que aquele com quem ele falava, que perguntou a ele, onde tu estavas quando eu fundava a terra? Quando os filhos de Deus se alegravam e eu punha os fundamentos e assim por diante. Aquele era Deus manifestado. E Jó completa. E eu sei que nos últimos dias ele se colocará sobre a terra. Jó era um profeta. Ele viu os 7 estrelos, ele viu as Pleiades, ele viu o grande Órion, ele viu a Ursa Menor, a Ursa Maior, ele sabia pela posição dos astros, porque a primeira Bíblia que Deus escreveu foi o zodíaco. Logo, a segunda Bíblia foi a pirâmide no Egito, aquela que Enoque fez. E a terceira é aquela que nós temos nas nossas mãos, a Bíblia escrita, que foram palavras proféticas, que homens inspirados por Deus profetizaram. E então isso foi escrito. Agora, a igreja desta era ela está suposta a entrar na parte mais profunda da Escritura. Por isso foi necessário a revelação dos mistérios que estavam escondidos para trazer a fé perfeita, a totalidade da fé. Isso é para chamar a igreja à plenitude do Espírito Santo para trazer em ordem a ressurreição. Os crentes das 7 eras da igreja viveram debaixo do fogo do Espírito Santo, mas eles tinham apenas o penhor. Veja, eram 7 eras, eram 7 sábados. A eles não lhes foi pedido, não lhes foi exigido que tivessem a plenitude. Não lhes foi exigido que entrassem além do véu, onde estava a glória da Shekinah, para receber a plenitude da unção, como agora a igreja do tempo do fim é chamada a esse lugar secreto. Veja, passaram-se os 7 sábados, passaram os 7 castiçais, passaram as 7 eras da igreja. Veja, os crentes de todas as eras estão descansando, eles não puderam alcançar a plenitude, não foram chamados para viver além do véu, mas a igreja do tempo do fim, a senhora eleita, as primícias da ressurreição, aquela que está em Cristo, porque Cristo é as primícias, e se estamos em Cristo, pelo batismo com o Espírito Santo, nós também nos tornamos as primícias. Então, esses são os primeiros a serem vivificados, a receberem a plenitude da palavra. Eles são chamados para entrar lá onde está a glória da Shekinah, no terceiro átrio. Essa é a terceira etapa, essa é a terceira puxada. Esse é o mistério dos 7 trovões, das 7 vozes, chamando a igreja para debaixo desse pilar de fogo, lá no lugar secreto, onde está Deus em plenitude. Por isso, nos dias da vinda do Filho do Homem, a igreja é chamada para romper o véu de carne e se alimentar da palavra manifestada
porque no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. E esse mesmo verbo, que andou aqui há 2000 anos atrás, tem descido aqui no tempo do fim. Veja, o Filho do Homem, ele tem tomado o seu corpo, que é a igreja, e ele deu uns para apóstolos, uns para profetas, outros para pastores, evangelistas e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, chamando a igreja à estatura de um varão perfeito. Então, nós temos isso aqui na Bíblia, exemplificado no tabernáculo que Moisés construiu no deserto. Primeiro, tivemos o átrio exterior, onde estava o altar do sacrifício e a bacia de lavar. Logo tivemos o segundo átrio, onde estavam os 7 castiçais, a mesa com 12 pães e o altar do incenso. Veja, cada uma dessas partes representam as 7 festas do Velho Testamento, de Levíticos 16 e Levíticos 23, e também representam 2000 anos do Evangelho. Veja, no primeiro átrio era onde o sacrifício era imolado, a Páscoa. Logo então, tinha a bacia de lavar, Atos 2:38, batismo em nome de Jesus Cristo. Logo, iniciam-se as 7 eras com o primeiro pavio, com o primeiro mensageiro, o apóstolo São Paulo. Logo então, ele estava introduzindo a igreja por todas essas 7 eras, estabelecendo a doutrina apostólica e profética, o fundamento de nossa fé cristã. E os crentes então dessas 7 eras tiveram suficiente fé para crer em Jesus, crer no sangue, serem batizados, receberem o Espírito Santo, porque eles estavam vivendo debaixo do fogo do Espírito Santo. Mas eles todos morreram, todos pereceram e não eram chamados a entrar então no Santo dos Santos, que era então a terceira etapa, que é então o chamado da igreja para a plenitude do Espírito Santo para trazer a ressurreição. Essa terceira etapa, ou o lugar santíssimo, nada mais é do que a igreja sendo chamada à plenitude da palavra. Os crentes do passado tiveram o Espírito Santo em parte, era o penhor, mas agora nós somos chamados a ter a plenitude. Essa é a terceira etapa, esse é o terceiro átrio, debaixo da glória da Shekinah, vivendo do poder vivificador do Espírito Santo, que desceu em forma corpórea, veja, através do seu profeta. Então, o apóstolo São Paulo diz que nós temos que ter coragem para crer nessas escrituras, coragem para entrar além do véu. O que está faltando para muitos crentes é a coragem de tomar a mensagem como ela foi pregada e como ela foi revelada. A grande dificuldade da virginésia é que falta-lhe coragem. Ela ficará fora do arrebatamento porque faltou-lhe coragem para crer na verdade da palavra, para entrar além do véu, para entrar no terceiro átrio. Ela foi atrás de um ungido aqui, um ungido ali, porque ela carregava tradições de homens usados por Deus, homens espirituais, homens com boa moral, homens que podiam ensinar corretamente as doutrinas apostólicas, mas faltou coragem para entrar no terceiro átrio. Vamos tomar 2 escrituras. A primeira delas é Hebreus 9, para mostrar essa divisão. Hebreus 9, a partir do primeiro verso. Ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino, e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candeeiro, os 7 castiçais, e a mesa e os pães da proposição, que eram os pães propostos para o sacerdote comer no lugar santo, um tipo da verdadeira igreja se alimentando da doutrina apostólica. Veja, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto, e sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, no dia 10 do mês 7. Sim, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Então, no terceiro átrio, que é a terceira etapa, que é o lugar santíssimo, veja, há uma promessa bendita para essa igreja que está viva. Ela terá a graça, veja, o Espírito Santo fará sombra sobre ela. O Espírito de Deus a levará a uma plenitude, a plenitude da palavra,
consequentemente, a plenitude do Espírito Santo, para trazer a fé de arrebatamento, para trazer a transformação. Veja, capítulo 10 agora, verso 13 a seguir. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Veja, Satanás, nosso parente redentor, agora desce com o livro da redenção para ordenar o inimigo a soltar a propriedade do Deus Altíssimo. A primeira coisa a ser redimida e solta e libertada são os eleitos que são chamados para estar ao lado da palavra, ao lado do rei. Veja, a última fase da parábola da ceia é força-os a entrar. Veja, não é propriamente nos forçando através de problemas, de enfermidades e assim por diante. Não, é ordenar ao diabo a tirar as suas mãos imundas de sobre a propriedade do Deus Altíssimo. Então o nosso parente redentor vem para reclamar sua possessão. Veja, deixar livres cada filho e cada filha de Deus, para em seguida expulsar Satanás, prendê-lo por 1000 anos e estabelecer a justiça eterna. Primeiro liberta o homem, depois liberta o lugar aonde esse homem vai viver, para logo estabelecer o milênio. Então veja, nesse terceiro ato está a promessa, a grandiosa promessa, que Jesus disse: sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Veja, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo não testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto, o pacto, ele disse em Joel: eu restaurarei. Pedro fala em Atos 3, que a igreja estava aguardando o tempo da restauração de todas as coisas. Veja, ser devolvido a ela a plenitude da palavra, trazer a imagem de Deus outra vez restaurada, essa é a profecia. Então veja, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor: porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Então, a igreja recebendo a luz, andando não mais na luz do sol, lá fora do primeiro átrio, nem a luz das 7 eras da igreja, mas agora a própria luz, a glória, a luz sobrenatural, porque Deus é luz, e na presença dessa luz está a vida, está o poder transformador. Ali é onde o Espírito Santo disse: eu te encontrarei ali, e essa é a terceira etapa, quando a espada cai na mão dele. Veja, ele estava agora sendo transformado na imagem da palavra, debaixo do pilar de fogo, de acordo com a profecia. Veja, o ensinador de justiça, o Espírito Santo, ensinando agora a igreja cada mistério, cada ponta que ficou solta e trazendo ela a totalidade, a plenitude, para trazer a ela a plenitude do Espírito Santo, para trazer a ela a transformação. Em ordem, os mortos se levantam primeiro, diz a Bíblia. Então veja o verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Nós não estamos entrando com as nossas próprias obras, com a nossa própria capacidade. Somos aperfeiçoados pelo sangue. Nossa confiança está no sangue. E agora temos ousadia para romper o véu e entrar além do véu, onde está a glória de Deus, e viver dessa luz. Não uma luz do batismo em nome de Jesus apenas, não uma luz da morte de Jesus no Calvário, não a luz dos 7 candeeiros, a luz das 7 eras, que tiveram os mensageiros, os reformadores, mas agora vivendo na presença de Deus, para a plenitude da palavra, para a transformação, para o tremendo batismo com o Espírito Santo, que tirará a igreja da terra no arrebatamento. Irmão, Deus te abençoe. Trabalhemos juntos, compartilhe essa mensagem, e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.